Atenção, tem uma questão aí que está incendiando algumas áreas da imprensa e tal, até dos jornalistas. A meu juízo, há um notório exagero, ainda que eu tenha muitas restrições a fazer, e as farei, a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, também é preciso, né, Valio Bene, como eu brinco sempre, preciso parar de gritar fogo na floresta para qualquer coisa, né? Fogo na floresta! Ó, fogo na floresta! Ou então, olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo! Calma. Sei, o ambiente brasileiro, eu comentei hoje de manhã aqui, né? O ambiente brasileiro anda muito inflamado. Qualquer coisinha a pessoa já tá... Olha, nem consegue ler direito a decisão, entender a natureza da decisão tomada. Ainda que eventualmente eu a não tomasse. Mas também partir do princípio agora de que há uma ameaça de censura à imprensa é um exagero. É um exagero, né, monumental. Mas do que é que você está falando, Reinaldo? Eu vou explicar. Na década de 90, um jornal de Pernambuco publicou lá uma entrevista com um sujeito dizendo que o Ricardo Zaratini, que já foi deputado do PT, tinha participado de um atentado terrorista. É mentira. Era mentira já. Já era uma mentira conhecida. A entrevista foi publicada, ele entrou na justiça e o caso acabou no Supremo. Que no fim das contas diz respeito à liberdade de imprensa, ao direito à intimidade, à liberdade de expressão. Presta atenção aqui, eu quero que você entenda isso. A Constituição brasileira, corretamente, no artigo 5º, garante a liberdade de expressão e isso é cláusula pétrea, isto é, nada pode mudar isso. E garantindo a liberdade de expressão, de informação, está garantida a liberdade de imprensa, que depois é reafirmada no artigo 220. Não pode haver censura prévia. E o Supremo não está propondo censura prévia, coisa nenhuma. Mas esse mesmo artigo diz que você tem direito à intimidade. Você tem direito à preservação da sua honra. Então, obviamente, a calúnia é punida. Eu não posso atribuir ao Valio Bene um crime que ele não cometeu. A injúria pode ser punida, né? A difamação, chamados crimes contra a honra. Qual foi a decisão que o Supremo tomou, final, em relação a esse caso que foi para lá no Supremo? Veículos de comunicação que publicarem entrevistas em que o entrevistado flagrantemente comete um crime desta natureza, isto é, ele imputa a terceiro falsamente o cometimento de um crime, e se for evidente que ele está mentindo. Então, atenção, tem condicionantes aí. Se for evidente que é mentira, e se ficar demonstrado que o veículo sabe ser mentira e não toma nenhuma providência e não tem o chamado dever do cuidado, então pode haver a responsabilização civil desse veículo, isto é, ele pode ter de pagar uma multa, por exemplo. Mas atenção, é preciso ver lá o que está escrito. Aliás, escreveu o Supremo. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, e é mesmo. Vedada qualquer espécie de censura prévia, e não tem censura prévia, porém admitindo a possibilidade posterior de análise e responsabilização. Bom, mas
Isso é com todo mundo. Os únicos entes no Brasil que estão livres de qualquer responsabilização são as redes sociais. E eu acho que elas têm de ter, sim, a responsabilização civil em certos casos. Agora, nada disso é automático, tudo isso tem processo. Não é? Porque a Constituição protege, lembra o Supremo, a dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. E só haveria responsabilização na hipótese de, à época da divulgação da entrevista, haver indícios concretos de falsidade daquilo que foi dito e de o veículo de comunicação não ter tomado o dever do cuidado. Isto é, fez alguma coisa para evitar que esse troço se expandisse e tal. Então, de saída, vamos parar com esse negócio de olha o lobo. Não tem ameaça aqui. Até porque todo mundo tem de ter responsabilidade com as coisas que publica. Mas atenção! Ah, então você gostou do texto? Não. Não. E eu até diria que nessa época eu não tomaria essa decisão agora. Deixaria para depois. Porque falta esclarecer algumas coisas. Vamos lá, Larissa Alves. Dever do cuidado. Então, eu estou entrevistando aqui um político importante que está disputando a presidência, que costuma mentir, né? Inclusive sobre a honra dos outros. Atribuir aos outros crimes que não cometeram. O sujeito me dá entrevista, conta essa mentira. O que é o dever do cuidado? O Supremo tem que deixar claro. O dever do cuidado é eu publicar a mentira que ele contou e informar que é mentira, ou já não publicar. Mas vale bem, se eu não publico aqui uma mentira que explica, afinal de contas, quem é esse cara, eu mais estou ajudando o mentiroso do que outra coisa. Desde que eu não deixe que a mentira dele prospere e informe ser mentira. Mas também, para tanto, eu preciso saber que é mentira. A entrevista para um jornal impresso, que tem cada vez menos, jornal impresso, revista impressa. Ou mesmo uma entrevista que você faz e edita online, mas de qualquer modo tem o espaço de edição, ainda você tem condição de pegar e informar. É mentira. Só que é preciso perguntar para o Supremo. Supremo, o que vocês quiseram dizer? Nem publico ou informo que é mentira? Eu preciso dizer. Agora, vale bem, vamos pensar em nós um pouco. Porque isso aqui, por aí está falando, é jornal e revista. Não, vale para qualquer veículo de comunicação. Aí eu estou entrevistando alguém. Insistindo, estão fazendo muita confusão por aí. Por que é que você está no É da Coisa? Você está no É da Coisa porque você quer entender direito. Senão você poderia estar em outro lugar, se fosse para entender torto. Né? Isso não vale para qualquer mentira contada para as pessoas. Tá? Não é qualquer mentira. Ah, não, porque eu fiz tal coisa, fiz tal ponte, fiz não sei o quê. Não. Isso vale para o caso em que o entrevistado falsamente atribui ao outro um crime. Ok? Não é nem cloroquina cura Covid. É mentira, mas não vale para esse caso. Está só falando uma mentira, mas não está atribuindo ao outro um crime. Entendo eu que está cometendo um crime, mas isso fica para depois e não tem nada a ver com a imprensa. Vale para a hipótese, insista-se,
em que o entrevistado atribui a uma terceira pessoa, falsamente atribui um crime. Crime que não aconteceu. Tá claro? Aí a Larissa está entrevistando o cara. Aí ele pega e fala lá uma mentira qualquer. Bom, mas e se a Larissa não sabe que é mentira? O que ela faz? Ah, é mentira, não fez nada. Entrevista ao vivo. Aí o veículo em que ela está e ela própria poderiam ser acionadas pela mentira que o outro contou? Esse dever de cuidado é o quê? Eu fiquei numa dúvida também, Rei. Numa hipótese, por exemplo, você jornalista está tentando pressionar um político, está questionando sobre uma irregularidade, uma acusação. De repente, esse político faz acusação para um terceiro, para um adversário político. Automaticamente, você, como jornalista, vai ter que abrir mão da sua cobrança para ter que explicar que aquela acusação, de repente, é falsa, não tem indícios, e, de repente, Pois o interesse maior é da primeira acusação. Não tá claro, entende? Não tá claro. Não, imagina, ó, eu vou pegar o seu exemplo e dou sequência. Uma entrevista, período eleitoral. Ah, vamos entrevistar cada vez um candidato, cada dia um candidato. Aí chega aí o candidato A e diz, porque fulano fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Se eu souber que não fez, ok, eu falo não fez. Mas e se eu não souber? E eu não sou obrigado a saber. Mas, eu posso falar, deputado, senador, candidato, isso não aconteceu. Aconteceu sim, você... Eu quase que imito a pessoa. Aconteceu, você que está protegendo, porque você é comunista, é comunistinha, eu sei muito bem, tal. Não aconteceu, tá? Veja, nós estamos lidando com circunstâncias que são um pouco etéreas, assim, né? Reinaldo, você descarta a possibilidade de que um veículo de comunicação possa se associar de forma criminosa a criminosos para cometer crimes? Não descarto. E sou obrigado a reconhecer, eu vi isso no 8 de janeiro. Eu vi veículos incentivando o crime no 8 de janeiro. E espero que respondam por isso. Então pode acontecer. Agora, eu digo o seguinte. Já hoje a imprensa pode ter responsabilização civil. Você sabia, Vale Bene? Já pode. Já, muitas vezes o veículo paga multa. Já aconteceu. O juiz considera que o veículo foi solidário com o jornalista que eventualmente cometeu uma calúnia. Já aconteceu de pagar multa. Essa responsabilização já existe. Eu não sei, eu não entendi por que é que precisava ter esse negócio. Então, ao mesmo tempo que eu digo, é um exagero ficar falando em censura, oh meu Deus, ok, é um exagero. Mesmo um texto com todos os cuidados, deixa brechas. E é preciso, por intermédio de embargos, saber. E eu acho que a hora que o Supremo esclarecer essas coisas, serão tão poucos os casos em que o veículo também poderia ser responsabilizado, que ele poderia ser responsabilizado sem essa decisão. Que não há nada que impeça um veículo de ser responsabilizado. Depende de quem processa. A pessoa pode processar o jornal, a revista, a TV, não sei o quê, e eu, jornalista. Só o jornalista. Então isso já existe. E essa possibilidade já existe. E há casos de punição. Eu acho que se transitou aí um pouco no... assim, o caso em particular, eu acho que houve conivência com o crime. Mas é nesse caso. E se criou, né, um caso de repercussão geral para situações semelhantes. Mas insista, se há situação semelhante,
supõe que o veículo sabia que era mentira, nada fez, não tomou providência, não é? E de algum modo, portanto, ajudou na divulgação de uma mentira e da prática de um crime que atingiu a honra e a dignidade do outro. Agora, quantos são os casos dessa natureza? Então, Reinaldo, você disse que nunca é equilibrista, mas parece que está sendo... Não, estou sendo claro, estou dizendo, não era necessário. Acho que não é necessário. Até porque a decisão está cheia de questões não resolvidas. E 2, ainda que seja desnecessário, também vamos parar com esse negócio de que agora, eu vou ser processado por qualquer coisa. Porque aí também é má fé. Porque também não é. Não é? Lembrando sempre que o papel da imprensa, mesmo quando eu faço jornalismo opinativo, analítico, faz anos, né? Mas o nosso papel é reportar debates. Eu não posso, numa entrevista, falar, vê lá se o senhor não me vai cometer crime, hein? Cuidado. Eu não posso estabelecer o que é que o meu entrevistado vai falar ou não. Muito bem, em falando e eu sabendo, eu respondo, ou então depois divulgo. Agora, às vezes, ainda que o veículo se descuide disso, é preciso ver se está havendo realmente uma espécie de associação criminosa. Mas isso cada processo pode dizer. Eu não vejo por que tirar uma norma a respeito. E sem contar que o Supremo passa um recado errado, porque eu realmente não acho que o Supremo esteja empenhado em censurar jornalista. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu não acho. Valio Bene, pode ficar tranquilo, seu lobo não vem. Olha o lobo. Não, o lobo não vem. Né? Fogo na floresta. Não, não tem, não nessa. Agora, convém também, se possível, evitar os espaços de ambiguidade. Não é? Até porque é um desafio muito mais sério pela frente. Que é, sim, a responsabilização civil, em certos casos, das redes sociais. Porque para a imprensa já existe, gente. Faz sentido um cara ter uma página com milhões de pessoas visitando e a página está lá quando notadamente ele divulga mentiras que podem levar as pessoas à morte? Eu não faço, eu só estou aqui com a página, ele faz o que ele quiser. Não, você sabe e tem o dever do cuidado. Então, até porque é preciso que se discuta isso adequadamente, né? Convém não confundir as coisas. Convém não confundir as coisas quando a imprensa já hoje pode responder. As empresas já hoje podem responder. Sim. Mas que são processos que têm que ser levados adiante com calma, com tranquilidade.